Agora sim, chegamos no consenso da altura do som, né? Então, para quem não me conhece ainda, está acompanhando em casa nesse momento, eu sou o Gilson Luiz Moleta, responsável aí pela condução do projeto Rádio e TV Auxiliadora, que venho lá de Curitiba, 950 quilômetros, né, de distância, mas viemos aqui também para fazer a transmissão deste evento importante da Escada para o Infinito. Nesse momento, então, vamos falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo. Vou levar um pouco pela minha experiência pessoal. Quando cheguei aqui na semana passada, na realidade sou aqui um visitante, né? Para o visitante tudo é novidade, tudo é coisa nova. Então fui conhecer aqui a área, analisar e saí um pouco também. Fui até a cidade, o centro da cidade de Veracruz, para conhecer um pouco lá, também da igreja matriz, onde o seu João foi batizado, né, fez a primeira Eucaristia, e fiquei pensando no meu coração, né, frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo iluminando o seu João com esta obra, né, tudo pela igreja. O Espírito Santo tem uma grande ação dentro da igreja através dos sacramentos, mas ele atua também nas nossas vidas. A vida de cada um também tem uma grande influência do Espírito Santo, se assim nós permitirmos e oferecermos estas condições. Para você que em casa tem aí a sua Bíblia, que está encostada lá no canto, é a chance de já pegar ela, porque no final a gente vai fazer um pequeno acompanhamento de uma leitura que vai nos colocar assim, bem definido a questão dos frutos do Espírito Santo. Então você já pode pegar ela aí, deixar do ladinho. Nós vamos, daqui a pouco, vamos ler um trecho aqui para ter um entendimento melhor. Então já pode colocar ela aí em Gálatas capítulo 5. Então, nós vivemos um grande conflito entre a carne e o nosso espírito, a nossa alma. A carne sempre tem uma tendência, né, da questão humana. E se levarmos pela questão humana, não teremos frutos do Espírito Santo. Somos incapazes, precisamos do amor de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo. Para isso, temos que rezar, pedindo sempre que vamos realizar alguma obra, alguma missão, sempre temos que pedir o dom do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre nossas almas, para que a influência humana não seja o sobrepor, o superior, mas sim a ação de Deus. Fui a Santa Cruz, voltando de lá, o meu GPS deu um pane e eu me perdi por aqui, pela região de Veracruz, e aproveitei para dar um passeio por aí, né? Conhecer as propriedades, aqui temos muitos colonos aqui na região. Aí fui devagarinho com o carro, daí eu digo, vou aproveitar para dar um passeio por aqui. E vi várias propriedades, muitas com plantações bonitas, e só quem tem plantação em casa, até perguntava para o Reinaldo na hora do almoço se ele tem alguma plantação em casa, né? Me dizia que sim, e sei que muitos que estão aqui dentro também têm, não é? Áreas agrícolas onde tem. Para que uma planta produza frutos, há um grande trabalho para o cultivo, né? E isso vi aqui na região, com muitos colonos cuidando, há plantações bonitas, cana, soja, tabaco também, e outras coisas que vi por aí também. Algumas propriedades, o pessoal lá no meio, trabalhando no sol. É preciso fazer alguma coisa para que os frutos surjam. Um terreno, Curitiba, temos muitos terrenos abandonados, de pessoas que já têm demais, e os terrenos estão lá,
não são limpos, não são preparados. O fruto disso o que é? É o fruto, né, que vem pelo lado da carne, né? Se acumula lixo, sujeira, bichos e tantas coisas. Mas os terrenos que são bem preparados, não é? Aqui também é diferente, né? Há frutos, existem frutos daí, mas é preciso trabalho, não é? Não se pode ficar sentado olhando as terras. É preciso, como se diz, pegar nas ferramentas, né? E ir a campo. Assim também, vamos fazer uma comparação, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma comparação bem bonita sobre isso, entre a carne e o Espírito, as obras da carne, e quando somos guiados pelo Espírito, mas o Espírito que possui, não é, a influência do Espírito Santo, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A nossa alma também tem que ser preparada para isso, não é? Uma alma suja não pode ter a ação do Espírito Santo, muito menos os frutos. Há uma atuação muito grande do Espírito Santo dentro da igreja através dos sacramentos, o sacerdócio, os padres, né, com as suas homilias, com as suas ações, também acabam depois produzindo frutos. Nossa alma também tem que estar limpa para isso, o sacramento da confissão, para que a gente possa ter essa ação efetiva do Espírito Santo também, né? Mas nós, como leigos, temos então essa oportunidade, né, de limpar nossa alma, pedir o dom ao Espírito Santo e então realizar muitas ações. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, então vai fazer uma analogia assim muito perfeita para o nosso discernimento entre as coisas da carne, entre as coisas do Espírito. E no versículo 13, ele inicia desta forma: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É a liberdade que eu falava agora há pouco, o livre-arbítrio de cada um. Não é? Você pode se envolver nas coisas do mundo, mas pode agir também sobre a luz do Espírito Santo. Mas é uma escolha sua, é uma escolha do seu coração, do livre-arbítrio. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Eis aí o cuidado. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, a caridade que vem de Deus. Deus é caridade. Não é? Nós, o que merecemos? Do que somos merecedores? No entanto, Deus vem de encontro a nós na caridade da sua misericórdia por nós, servos inúteis, mas por essa caridade de Deus nós temos esta oportunidade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Esta realidade colocada pelo apóstolo Paulo é a realidade do mundo atual. A ganância, o poder, a riqueza, onde se encontrar frutos do Espírito Santo em meio a tudo isso, a toda essa confusão do mundo. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfarei os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Essa é uma grande realidade que eu comentava, não é? Os desejos da carne. A nossa carne, ela sempre se opõe ao Espírito, porque a nossa carne tem uma tendência mundana, uma tendência humana, mas no Espírito nós conseguimos, né, nós conseguimos uma elevação através dos dons
do Espírito Santo. Pois são contrários uns aos outros, e por isso que não fazeis o que queríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo não está sujeito à lei dos homens, né? Porque tudo aquilo que vem do Espírito Santo é correto. Então, você não está mais sujeito às leis, às penalidades. Você tem a certeza de estar agindo conforme até a palestra do nosso diácono de manhã, né, sobre a divina vontade de Deus, é a perfeição. Ora, as obras da carne são estas, nós precisamos conhecer as obras da carne para que assim nós possamos identificar os frutos do Espírito Santo também, porque é um oposto. E ele então vai nos relatar quais são estas obras da carne, a fornicação. Não é isso? Um pecado que se expandiu muito a nível mundial, né? A impureza, a libertinagem, cada um faz o que quer, como quer, para quem quer, né? Sem pensar se vai estar ofendendo ou não as pessoas. Tudo na libertinagem, na idolatria. A idolatria é outro pecado da carne também que vivemos no mundo de hoje. Não é? As pessoas costumam pegar aí os artistas, idolatrar acima de Deus. Não vão na missa, mas vão nos shows. E Deus fica de lado nessa idolatria. A superstição, não é? Existe muito disso também. As inimizades, as brigas, os ciúmes. Como isso acontece dentro das comunidades de vida e oração. É uma constante a ser combatida. Por quê? Porque é uma obra da carne. O ódio, a ambição, a discórdia, os partidos, as invejas. Conversava com o Cláudio um tempo desse sobre a inveja, né? A inveja mata, isso é real. A inveja chega num nível de maldade que ela chega a matar. E existe muito disso também dentro das nossas igrejas. De repente alguém lá do apostolado da oração tem inveja daquele que tem o posto de ministro extraordinário da Eucaristia. De repente aquele que tem o terço dos homens lá, né? Tem inveja do outro que tem o terço das mulheres, o controle. Então tudo isso, obras da carne. As bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes. Mas o apóstolo Paulo nos faz uma advertência com relação a estas obras da carne. Ele nos coloca de uma forma muito dura a consequência destas obras. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, veja como ele é afirmativo, né? Quem faz essas coisas não herdará o reino de Deus. Está aqui na Escritura. Ao contrário, o fruto do Espírito, e daí ele vai fazer uma relação das coisas agora, que nos levam aos frutos do Espírito Santo, não é? Com as nossas ações baseadas nos dons, no dom, né, do Espírito Santo. A caridade, que vem de Deus essencialmente, a alegria. Não é? Nós cristãos, sobre a influência do Espírito Santo, temos que ser alegres, mesmo na dor. Alguém me comentava no WhatsApp dizendo: Gilson, eu estou com um problema muito sério, como eu vou ter alegria? É difícil, mas se você analisar pelo lado da ação do Espírito Santo também, como fruto, né? A dor nos purifica, a dor nos santifica, se aceita de livre e espontânea vontade, sem reclamações. Não é? Então, é uma alegria saber que vamos ser purificados para então prosseguirmos no caminho da santidade ao céu. Né? A paz também, onde existe a paz no mundo de hoje, né? Cada vez mais guerras surgindo,
cada vez mais vidas sendo ceifadas, cada vez mais famílias sendo destruídas pela violência da droga e pela violência das guerras. A guerra da Ucrânia, várias vezes já nos perguntamos e perguntamos a Nossa Senhora sobre a guerra da Ucrânia lá, sobre o risco de uma guerra mundial. Na realidade lá é uma guerra puramente comercial, onde há os interesses de ambas as partes da comercialização de armas, e quantas mães chorando a perda dos seus filhos, né? Então, a paz é um fruto do Espírito Santo também. A paciência, a afabilidade, a bondade no coração de cada um, né? A fidelidade. Hoje, que dificuldade encontrar esse fruto do Espírito Santo, da fidelidade. As pessoas não são mais fiéis, as pessoas são infiéis em tudo, né? No social, no seu emprego, na igreja. A brandura, a temperança, todos esses podemos citar como frutos do Espírito Santo. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Esta é a receita do apóstolo Paulo, que está relatada na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 28. Então, analisando um pouco mais os frutos, porque é um tema extenso, a ação do Espírito Santo é muito grande, nós temos o Salvai Almas. Salvai Almas é obra da caridade de Deus, que por graça extraordinária criou, né? Deu um dom ao Cláudio de poder conversar com Nossa Senhora e de formar um grande grupo de pessoas que rezam pelas almas. O Salvai Almas é um fruto do Espírito Santo, mas desse fruto principal estamos todos nós que fazemos parte de uma forma ou outra da missão Salvai Almas. De alguma forma, nós, rezando pelas almas, servimos com o testemunho de fé de cada um, no nosso coração. Quando você está aqui rezando, quando você está com o seu terço na mão, as pessoas do outro lado são tocadas não pela nossa parte humana, não pela beleza daquele que está sendo filmado aqui, mas sim pelo que está sendo visto pelas almas do outro lado que estão assistindo. É o coração, é a alma de cada um, é o amor. Isso vai frutificar, vão ter frutos. Muitos frutos nós colhemos. Conseguimos, aqui com a Rádio TV Auxiliadora, receber os testemunhos, mas muitos não. Muitos, a colheita é de Deus, nós somos somente servos. Desta obra, Salvai Almas, sai um outro fruto do Espírito Santo, que se chama Comunidade de Vida e Oração Cidadãos do Infinito. E isso começa um pouco antes do Salvai Almas, quando o próprio Seu João foi tocado pelo Espírito Santo, já nas primícias da construção dessa comunidade. E o Salvai Almas foi o diferencial que fez com que ele viesse à linha de frente, para que esse grande fruto que se chama Cidadãos do Infinito viesse a se concretizar. Quais são os frutos que surgirão aqui da missão Cidadãos? Tudo depende do Seu João, mas também de toda a equipe que está ao lado dele, para que se deixe tocar também por esse mesmo Espírito Santo, para que os frutos sejam fartos. Essa foi a minha meditação e a encerro com uma frase que fiquei meditando durante esta madrugada diante do Santíssimo lá na capela de São Miguel. E a frase diz assim: pela ação do Espírito Santo é que se produzem
os frutos. Amém? Obrigado. Agora, as orações iniciais na página 39 do livro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os